O ministério não é só essa luta, não é só batalha, não é só confusão. Existe esse lugar chamado Bons Portos. Uma reunião como essa aqui é Bons Portos, não é assim? Você encontra um colega, abraça, dá um beijo, encontra um homem zarrão assim igual Elias, não é? Não dá, você não consegue levantá-lo, mas você pode ficar na ponta dos pés e dar um beijo nele. Ou seja, é isso, Bons Portos. Ou seja, aqueles momentos assim, sua família, quando você chega em casa, aquele lugar assim de refrigério, Bons Portos, aquele amigo, um livro, uma conferência, um CD que você ouve, ou seja, Bons Portos. E Bons Portos é esse lugar onde o navio novamente é equipado, os alimentos chegam, as coisas são restauradas, sabe? Bons Portos. Bons Portos é aquele lugar ali que Deus nos oferece. E é tão bonito se nós chegarmos no final do dia, sempre em Bons Portos. Ou seja, quando você deita e começa a passar a lembrança, como foi o dia, seu coração, aí você vê no Senhor, Jesus, é esse, Bons Portos. Quando você é restaurado por Ele, Ele te abraça. Sabe por quê? Jesus não é uma ideia, Jesus é Jesus, Jesus não parece com Deus. Jesus não se parece com Deus, Jesus é Deus. Naquela hora, Bons Portos, sabe? Bons Portos. Nossa fé não é uma religião. A nossa fé não é um conjunto de doutrinas. A nossa fé é uma fé que é um relacionamento com Ele. É a nossa intimidade com Ele. Chega Bons Portos. Ele diz aqui, logo depois você tem que sair. Verso 9. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, demonstrava os Paulos dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ali, antes de sair, Paulo tem essa revelação, que a navegação era perigosa. Aquele projeto não era para ser aquela hora. Não era a hora de sair. Ou seja, o pastor ele não tem cisma. Nós não somos dirigidos por cisma. Nós somos dirigidos pelo Espírito do Senhor. Todas as vezes que eu quis dirigir a mim mesmo, eu dei cabeçadas e sofri muito, e fiz outros sofrerem. É tão diferente quando nós permitimos, Senhor, é esta hora, é assim, é empreendimentos grandes demais. Quando você tem essa convicção, você pode ir. E Paulo tinha a convicção de dizer, não é hora agora. Se você fizer isso, você vai sofrer as consequências. Mas quando você está dizendo, a viagem vai ser trabalhosa, com muito prejuízo, até de vidas. Mas quando você tem aquela convicção, aí você precisa ter sensibilidade, saber, é esta hora de reiniciar esse projeto, iniciar esse projeto. Quantas vezes, por exemplo, lá em Lagoinha, nós não temos uma coisa chamada orçamento. Não temos. Não temos. Ou seja, não, como toda igreja, a igreja que tem saldo no caixa, alguma coisa está ruim com ela. A igreja que tem saldo em caixa, alguma coisa está meio confusa. Porque a nossa segurança não é o saldo, é o Senhor. E quantas vezes em empreendimentos, usando aqui o termo assim de vocês, de milhões e milhões de dólares, a igreja de Lagoinha é uma igreja batista, uma só. E aí tem aquela direção do Senhor, faz isso. E a gente faz. E naqueles momentos que vem depois as pressões, aí Satanás, mas naquela hora é tão gostoso ouvir o Senhor te abraçar e dizer, meu filho, isso não deve impedir de forma alguma essa nossa caminhada com o Senhor e a sensibilidade com Ele. Nada deve nos impedir
E diz aqui o versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o Paulo dizia. Ou seja, nós como pastores, nós temos que ter a sensibilidade de ter a direção de Deus. Mas quantas vezes a própria liderança da igreja impede, dizendo, não, vocês não vão fazer assim. Tem que fazer dessa maneira. Tem que ser desse jeito. As coisas não são tão fáceis. E o que aconteceu? Eles entraram no navio. Tudo parecia caminhar tão bem. Olha o verso 12. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram as âncoras e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Sabe quando nós tomamos uma decisão fora da vontade do Senhor, nós merecemos aquilo que toleramos. Nós merecemos o que toleramos. Quantas vezes a nossa esposa tem uma sensibilidade tão grande do mundo espiritual. As mulheres são uma dádiva de Deus. Elas ouvem Deus com a maior facilidade. O homem tem muita razão, a mulher, ela é mais espontânea, ela sabe. Quantas vezes ela diz, você fica encantado com o pastor que você vai trazer para te auxiliar, e ela diz, não faz isso. Não faz. E você faz. Depois é aquela situação. O ruim é quando ela vira e diz, eu disse para você. Aí acaba estragando tudo muitas vezes. Eles pensando que alcançaram. Diz aqui o versículo, olha o 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. Quantas vezes vem esse tufão na igreja? Tufão. E vocês experimentaram aqui um tipo de tufão que de repente estava tudo estabilizado, tudo direitinho. Veio essa crise, ela para o nosso lado lá não afetou, foi só uma marolinha. Mas aqui a coisa foi violenta, né? Foi violenta. Veio o tufão. E o tufão arrebenta com tudo. O tufão quebra tudo. O tufão vem com toda a fúria. E diz aqui o texto, verso 15. Sendo o navio arrastado, com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Pior época do ministério é quando a pessoa diz, eu vou ver como é que fica. Deixando levar. Tudo é igual. Tudo é igual. Eu tenho 5 minutos aqui para terminar e quero chegar nos 5 minutos. Vamos ver se chega em Roma. Levantando-se estes, usaram todos os meios para cingir o navio. Seja depois de deixar levar, todos os meios. E é tão ruim quando de repente o pastor começa a usar todos os meios. E todos os meios, tantas vezes, são meios até ilícitos. Tantas vezes são meios que não vieram do Senhor. Quantas vezes são meios que Deus não tem nada a ver com isso. Quantas vezes são meios assim que até envergonham depois de você pensar que fez isso. E diz aqui o verso 17. Temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao Léu. Ir ao Léu é dizer para qualquer lugar. Qualquer lugar. De qualquer jeito. Qualquer lugar. Como é que vai o ministério? Estou indo ao Léu. Se você não tem alvos para chegar. Por exemplo, lá em Lagoinha nós temos um alvo. Até 31 de dezembro de 2020. Todos os membros sabem. De alcançarmos, para a glória do Senhor, 10% de Belo Horizonte na igreja. É um alvo. Deixar ir ao Léu é qualquer coisa, qualquer coisa. O alvo não traz nada, mas traz exatamente é lá que eu vou chegar.
o ministério ao léu. Qualquer coisa, vai para cá, vai para lá, vai para lá. E o verso 18, açoitado severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviava o navio. Ou seja, vem esses açoites, Satanás vem com fúria e começa a aliviar o navio, começa a jogar as coisas fora. Alguns pastores jogam a mulher fora. Troca uma de 50 por 2 de 20. Coisas terríveis. Começa a jogar fora. Joga a integridade dele. Joga a paz. Joga as coisas. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos a armação do navio ao mar. Ou seja, quando o próprio pastor começa a jogar as coisas fora, ou os colegas dele, e não aparecendo já há algum tempo nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Esse é aquele momento de escuridão. Não tem sol, não tem estrela, não tem nada para guiar. O coração fica ali, tudo escuro, e agora? E ele diz, afinal, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Esta é a crise. É a situação mais delicada. Eu conheço história de pastores que se mataram. Naquela hora que não teve uma luz para ele. Não teve uma mão que se estendeu. Não teve alguém que chorou junto. Não teve alguém que o abraçou. E diz aqui o 21, havendo todos por muito tempo sem comer, estado sem comer. E nesse momento assim a pessoa abandona, não quer comer, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer relacionamento. Muito tempo sem comer. Estavam ali, todos ali, mas muito tempo sem comer. Paulo, se pondo em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Então, vocês deviam ter feito o que fizeram. Mas eu estou no barco com vocês. E porque eu estou no barco com vocês, olha o que acontece. Verso 22, mas agora. O texto começa com tempo, quando? Mas ele diz, mas agora, pois eu aconselho, bom ânimo. Ou seja, bom ânimo. Pastor é cara boa. Ou seja, bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Aquele pastor que vai lá para frente com a cara lá para baixo, igual de cavalo, comprida. Pastor é pai, pastor está ali para inspirar. Ele diz, vos aconselho, bom ânimo. Pois nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. E ele diz no 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo não é diferente de mim nem de você. E nós podemos dizer, essa mesma noite, talvez hoje você está passando por esta noite. Talvez essa noite está durando uma semana, um mês, um ano, um tempo que você sabe. Mas nesta noite ele está dizendo, mas nesta noite, um anjo de Deus. Olha o irmão que está aí ao seu lado. Esse homem que você olhou para ele pode ser um anjo de Deus. Anjo é esse mensageiro. Um anjo de Deus. E Paulo dizia, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Paulo tinha apenas essa autoridade. Eu sei de quem eu sou. E eu sei a quem eu sirvo. Eu sei de quem eu sou. Eu sei de quem eu sou. E eu sei a quem eu sirvo. Eu sei de quem eu sou. E a única maneira de vivermos isso é a intimidade, que traz a santidade, que traz a autoridade e que conduz à conquista. Esteve comigo dizendo, Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. Aquele alvo que você tinha de ir para Roma, você vai, é preciso. E eis que Deus, por sua graça, te entregou todos quantos navegam contigo. Onde você está, é aquela influência para a sua cidade, para a igreja, não apenas sua.
Você tem que ter essa compreensão que o seu ministério não está restrito apenas à sua igreja. A sua influência vai por toda a cidade, por todos os outros. Ele diz, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos que navegam contigo. Sabe o que é todos? Eram 276 pessoas ali, todos. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito, porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Vamos ficar em pé por um instante. Eu queria que você, sem constrangimento algum, pusesse, se você está ao lado da sua esposa, vai ser melhor, mas se não, coloque os seus dois braços no ombro do colega que está aí, olhando de frente para ele. Isso. Sem constrangimento algum, diga para ele, meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu não estou sozinho no ministério. Você, para mim, é Bons Portos. Esta conferência é Bons Portos. E eu quero te pedir, ore por mim. Eu quero cumprir o meu chamamento. Eu sei das tempestades que têm chegado, mas a história é como termina, é que se conta. Tudo na vida é como termina, é que se conta. Não desanime. Eu e você iremos honrar o Senhor, como Paulo honrou dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Com pureza no meu coração, eu quero trazer ao meu Senhor a alegria em ver a minha vida cumprindo o propósito do Senhor. Amém. Se você tiver liberdade, dá um abraço e um beijo no seu irmão, pode dar.